galera, tudo bem? Muito bom estar reunido aqui hoje. Eu e meu parceiro Giovanni. Mais uma vez juntos, né? Mais uma vez juntos para mais um aqui. podcast. Gravação do nosso 5º episódio do podcast AkzoNobel VR Brasil. E um podcast super especial hoje. Nós temos a honra de estar recebendo aqui hoje para falar um pouquinho do mais novo programa da AkzoNobel em parceria com a Porto Seguro e Ação pela Paz. Nós temos os queridos amigos aqui. Solange, da Ação pela Paz, uma honra, obrigado por ter vindo aqui. E o Marcos Umbrailer, da Porto Seguro. A gente vai estar batendo um papo muito gostoso aqui, muito descontraído sobre o nossa nova edição do programa Mulheres na Cor. Legal, Giovanni? Isso mesmo. Bom, é um prazer, né, fazer parte e estar aqui junto com vocês, né? Então agora eu acho que seria legal cada um explicar um pouquinho. A Solange contar a história dela, falar um pouco da trajetória dela, sim, né, sim. de vida, e o Marcos também, até pro pessoal que tá em casa conhecer, saber quem que é vocês, quem que é a Solange, quem que é o Marcos. E acho que também falar um pouquinho do Ação, né, contar para Exato, nós do quem Instituto. conta para nós quem é o Ação pela Paz, se apresenta, e a gente vai bater esse papo gostoso aqui, bem descontraído. Legal, legal. Começa com a Solange, mulheres primeiro. Ladies first. Ladies first. Então vamos lá. Bom, primeiro, a alegria estar aqui com vocês. É uma oportunidade sempre para a gente do Instituto Ação pela Paz se relacionar com as empresas que trabalham com responsabilidade social na veia, sabe? Então a gente tem muita clareza que quando isso acontece, as coisas dão certo. E trabalho no sistema prisional há muitos anos, desde os 6 anos me relaciono com o tema, porque meu pai trabalhou no sistema prisional e foi muito legal visitar presídio desde criança. Então, embora eu seja economista, trabalhei no sistema financeiro, a vontade era voltar a trabalhar, sabe? Começar a fazer alguma coisa diferente, meio perto do que ele fazia. Você vê como os pais influenciam a gente, né? Sim, bastante. E aí eu tive essa oportunidade já depois de adulta, depois de ganhar dinheiro, um pouco de dinheiro, aí eu fui trabalhar nessa área, trabalhar no Estado, na área prisional, onde o nosso foco era colocar pessoas dentro do mercado de trabalho, mas enquanto eles estavam presos. Não sei se vocês sabem, né? Vocês que estão ouvindo a gente, se vocês sabem o quanto existe de oportunidade para as empresas de colocarem trabalho dentro dos presídios. É um mercado que existe, pouco conhecido, tem um custo menor para as empresas e representa, às vezes, aquela porta de entrada para aquele jovem que nunca trabalhou. O trabalho é dentro, o trabalho acontece, até por esclarecer, é bom você Claro, trazer claro. esse tema, muita gente que vai estar aí nos assistindo pode gerar oportunidade, Claro, curiosidade, né? Esse trabalho é gerado dentro do presídio com mão de obra dos presidiários ou é feito também o efeito contrário, né? Os presidiários têm um horário para sair, trabalham e retornam. Conta para nós como Então, funciona. as unidades prisionais normalmente têm um pavilhão de trabalho, exceto o centro de detenção provisória, onde eles deveriam ficar provisoriamente. Nas unidades prisionais há um espaço determinado para eles estudarem e trabalharem. Então, as pessoas que têm bom comportamento, elas podem ir para ali. Então, elas geralmente têm 3 pavilhões dentro de um presídio e um dos pavilhões é destinado a esse tipo de atividade. Então, é um trabalho regulamentado, né? Ele não é uma coisa informal, não, mas ele não é via CLT, é via Lei de Execução Penal. Então, ele tem um custo um pouco inferior para as empresas, mas também tem toda a dificuldade de trabalhar dentro de presídio, mas não a dificuldade de risco, gente. Não se assustem, porque não é essa a dificuldade. A dificuldade é que você não tem gente qualificada, às vezes tem blitz, aquele dia não consegue trabalhar, e hoje em dia as empresas não trabalham nem com estoque mais, então fica tudo tão difícil. Mas, de maneira geral, foi aí minha porta de entrada. Trabalhei na área da educação e foi bacana. E sobre esse assunto, quem se interessar pode buscar a gente do Instituto Ação pela Paz, que é bem bacana para conhecer, porque existe uma fundação pública que intermedia essas relações entre a empresa e o Estado. E aí a empresa leva os equipamentos e leva um funcionário que fica ali no dia a dia. Pouca gente conhece. Pouca gente conhece. Então, vale qualquer coisa, pode ir direto na FUNAP, que é uma fundação professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, que faz esse trabalho. Por que eu sei muito disso? Trabalhei 16 anos lá. Então, foi muito legal, porque eu fazia exatamente esse contato. E foi ali que eu tomei contato com a pessoa em privação de liberdade entrando no mercado de trabalho. Às vezes, é a primeira oportunidade que essa pessoa tem de trabalhar numa situação organizada.
Embora o tráfego seja muito organizado, trabalhar para uma empresa é diferente. Então, tem sido uma oportunidade bem bacana. Foi ali que eu comecei e já tinha praticamente ocupado toda a carreira dentro do Estado nisso. Sim. A oportunidade, se eu quisesse continuar nisso, teria que ser de outra forma. E foi aí que eu encontrei o Jaime, né, o Jaime Brasil Garfin, que na ocasião era o presidente da Porto Seguro, do Conselho da Porto Seguro, que também tinha uma inquietação para fazer essas coisas acontecerem com relação à violência no país. E acho que esse encontro aí juntou alguém que tinha muita vontade de fazer as coisas diferentes, já tinha um pouco de prática, aprendi tudo nesse processo, muita coisa ainda, e o Jaime que entrou com esse investimento. E a Porto Seguro é quem patrocina esse trabalho também, a maior parte. A Ceniseg também patrocina esse trabalho. Temos outros investidores também, a FEComércio. E essa parceria nos ajuda bastante. Aí eu vou dar a palavra para o meu colega de trabalho, patrocinador também, da Porto Seguro. Eu acho antes, Marcos, começar só para a gente falar, o tema do Mulheres na Cor, né? Eu acho que é importante falar para o pessoal que está nos assistindo. A gente está com essa nova... edição falando sobre mulheres egressas do sistema prisional, tá, pessoal? Então, a gente está trabalhando somente com as mulheres egressas para a gente colocar no nosso segmento de repintura automotiva. Bem lembrado, Giovanni. A gente teve a primeira turma, que foi um sucesso, né, do Mulheres na Cor. Bem lembrado, Giovanni, nota 1000. A gente teve a primeira turma do Mulheres na Cor, que foi um sucesso, né? A gente até vai conhecer, hoje vai participar conosco a Maria, que fez parte da primeira turma, né? O Mulheres na Cor, que tinha um propósito em mulheres em situação de vulnerabilidade, né? E essa segunda turma veio com esse propósito, né? De mulheres regressas do sistema prisional e o quanto a AkzoNobel, Porto Seguro, Ação pela Paz e todos os parceiros aqui, Bela Tintas, Bosch, né? Sangoban, o Recomeçar e o Senai, apoiam esse programa para as mulheres serem reinseridas no mercado de trabalho. Bem lembrado, Giovanni, nota 1000. Legal. Marcão. Vamos lá, fala um pouquinho. Vamos lá. O meu nome é Marcos John Briller, eu tenho aí 30 anos, né? A gente não devia falar que denuncia a idade, mas vamos lá, eu tenho 30 anos nesse mercado automotivo, né? Sempre trabalhando com reparação de carro. Eu trabalhei desde o mercado segurador, né, onde eu estou hoje, e trabalhei também com a reparação propriamente dita. Trabalhei em concessionária, né, e tocando a funilaria e pintura, tocando a mecânica da concessionária. Então, a gente sempre esteve muito próximo desse mercado da reparação. Então, esse é aquele tema que a gente gosta de trabalhar. Tá? E muito legal você olhar para as pessoas dentro desse modelo. Muito legal você olhar para como o ser humano pode contribuir com esse trabalho. Como é uma tarefa eminentemente artesanal. Não tem como, a gente não conseguiu ainda alguma outra atividade e a gente não vê num horizonte próximo alguma oportunidade de não ser o ser humano executando essa tarefa. E aí a gente cai num contraste que é muito comum no Brasil. Eu tenho muita gente desempregada, muita gente precisando de uma oportunidade e muitas vagas sem ser preenchidas. Muitas vagas que a gente não consegue a mão de obra qualificada. Isso é um grande desafio. Dentro da Porto Seguro se destaca dentro do mercado nacional como líder de seguro automóvel. A gente olha para isso como um risco de futuro. Porque a gente olha para isso e fala, onde é que isso vai parar? No futuro, como é que eu vou reparar os carros? Se cada vez menos jovens se interessam em trabalhar em tarefas manuais, em tarefas artesanais, que o nosso ramo é eminentemente de tarefas manuais. É quase um artesão que coloca a mão e faz. A qualidade do reparo é devido à habilidade manual desse profissional. Como fazer isso? Como conectar? E a gente fala, no Brasil está muito difícil, os colegas do Sindirepa, que são nossos grandes apoiadores também, e a gente vinha discutindo com eles há muito tempo das dificuldades, das oportunidades que a gente tinha no mercado e buscando formas de suprir isso. E a gente foi buscar formas de prover essa mão de obra. Como nós poderíamos fazer para combater a escassez de mão de obra e, ao mesmo tempo, como nós poderíamos fazer para pegar tantas pessoas que estão à procura de uma oportunidade e conectar esses dois polos? Esse foi o desafio.
E aí que nós fomos procurar os parceiros, aí a Solange nos ajudou muito no Sul da Paz, e vocês da Axo, a Bosch e o Senai, o próprio Sindirepa, que depois a gente vai falar um pouquinho, lá do final desse ciclo, porque não adianta nada eu dar toda a formação e no final a pessoa não tem um emprego. A pessoa não tem um caminho, a pessoa não tem um futuro. Então, para nós, o essencial é como nós pegamos, primeiro, como nós recrutamos essas pessoas, como nós conseguimos conectar essas pessoas que querem um caminho, que querem um futuro na vida, como que nós conseguimos prepará-las para este mercado e como nós conseguimos inseri-las nesse mercado para que o ciclo se feche e que elas tenham realmente um caminho para deslanchar dentro desse mercado. Esse é o nosso grande desafio e hoje a gente tem a grande satisfação de estar aqui no início desse primeiro programa que com certeza vai ser o primeiro de muitos. Com certeza. Muito bom. Eu acho que é legal isso que você trouxe, Marcão, e a Solange também tem muito mais experiência e está sendo um aprendizado. Eu queria aproveitar também e pedir para a produção para colocar aqui embaixo depois para nós, quando a gente for divulgar o site Doação pela Paz, né? FUNAP chama também, né? FUNAP, colocar os dados da FUNAP aqui, tanto o @FUNAP, como também a webpage deles, colocar os telefones de contato também, os dados do Doação pela Paz, para que mais empresas, né, e mais pessoas entrem em jornadas como essa que a gente está construindo aqui. Eu acho que foi muito especial isso que você trouxe, Marcão, que é o tema de treiná-las, capacitá-las. A gente faz um suporte, né? O Giovanni, que está aqui, liderou isso extremamente bem. Para aproveitar para dar os parabéns para ti, Giovanni, como você pegou o programa e abraçou junto com o Caião e fez a coisa acontecer junto com os parceiros, né? Então, a gente faz um aporte financeiro, né? A gente dá uma bolsa, ajuda tanto financeira, mas também alimentação, né? Todo o transporte para que elas treinem, mas isso é um período. Treinamento total são 360 horas, né? Mas depois começa a vida real, né? E elas precisam trabalhar. Então, os parceiros envolvidos no compromisso de contratá-las e de fato reinseri-las no mercado de trabalho é extremamente importante. Senão se perde todo o esforço, né? E a gente tem certeza que começa a nova jornada quando cada uma delas estiver trabalhando no setor que a gente está trabalhando. Então, isso é muito especial. Eu acho que você deve ter histórias nesse sentido muito importantes, né, Solange? Bastante. Eu acho que esse cuidado que a gente tem tido nesse processo é muito interessante. Porque, como o Marcos apontou, hoje está muito difícil de você encontrar um trabalhador engajado. Sabe, pessoas que realmente querem trabalhar numa área mais artesanal, num trabalho mais sistemático, mais delicado. As pessoas querem trabalhar com computador, consertar carro, elas querem umas coisas mais modernas, o pessoal assim. não quer se sujar hoje, né? E aí as pessoas às vezes não têm essa visão e nem são treinadas para isso. A gente tem uma dificuldade muito grande na educação, porque é uma educação que se perdeu, ele não prepara para o trabalho nem para a vida. E o que a gente está fazendo aqui é um pouco desse movimento, preparar essas pessoas para o trabalho e para viver. Então, o cuidado que a gente teve, e acho que aí é que nasce, estava comentando um pouco antes, né, que trabalhamos muito dentro dos presídios, mas trabalhar só dentro dos presídios não basta, a pessoa não sai, mesmo que ela tenha uma experiência lá, já pronta para o trabalho. E foi assim que nasceu o Instituto Ação pela Paz, porque nessa perspectiva... Ponte, né? Nós também atuamos com a pessoa egressa. Egressa é o ex-preso. É a pessoa que ou já cumpriu a pena, ou está cumprindo liberdade condicional, ou está em regime semiaberto ou aberto. Semiaberto não, mas o regime aberto. E esse grupo foi escolhido dentro desse segmento. E o que nós fazemos? Nós apoiamos organizações que recebem essas pessoas, meio que recruta quem realmente quer trabalhar. A maioria às vezes chega porque quer uma bolsa, quer uma cesta básica, que é como acontece na vida real. Mas estou me adaptando a esse microfone não, ainda. Sem problema, acontece, fica tranquila. Mas em geral, as pessoas quando chegam, dali a pouco elas começam a perceber o valor do trabalho. Então elas precisam de acolhimento, é um processo todo que passa. E aí é que chegou, né, essa oportunidade. E aí nós temos um programa chamado Recomeçar, gerido pelo Leonardo Precioso. Leonardo, né? Que é um programa que faz esse acolhimento tanto de homens quanto de mulheres, né, em situação egressas, e eles é que fazem esse primeiro recrutamento.
Eu acho que vale a pena falar um pouco desse processo. Como é que foi a gente chegar aqui nessa mesa depois de tanta coisa que já aconteceu? Sabe, esse cuidado que a gente teve com todo mundo. Eu acho que o Marcos participou, assim, muito, Giovanni também, você também, todo mundo muito perto. Assim, o pessoal que é todo mundo na massa. De fazer esse primeiro recrutamento de um número grande de pessoas, a maioria delas são mães, sabe? São pessoas, tem muitas mulheres homossexuais. São aquelas pessoas que estão buscando oportunidade para dar a sua virada na vida. E você sabe que tem que ter uma oportunidade. São pessoas que já cumpriram suas penas, agora acaba o julgamento e vem entra o trabalho, vão devolver para a sociedade. E é um pouco desse espírito que esse projeto, Mulheres na Cor, da AxoNobel, está trazendo. Eu acho que assim, olha, é uma oportunidade mesmo. E é bacana, né? Porque você mexe numa profissão com cor, com delicadeza, que é algo também do aspecto feminino, né? É bacana também trabalhar, começar com mulheres, né? Sim. E esse é um ponto, Solange, que para nós que não convivíamos no seu métier, né, no seu ambiente, como você já falou que de toda a sua experiência, tantos anos, algumas coisas surpreendem a gente. Surpreendem a gente que não... coisas que a gente nunca tinha parado para pensar. Por exemplo... É que é uma realidade muito longe assim, de nós, né? Muito diferente para a gente. No dia a dia, né? E é algo que durante esse processo, durante o processo de recrutamento, de seleção, chama a atenção da gente, porque algumas dessas mulheres, nós conversávamos com elas e elas cumpriram a sua pena, pagaram o que deviam para a sociedade há 20 anos. E não tinham tido uma oportunidade. E não conseguem um emprego porque ficaram marcadas dessa forma. Então, como que nós conseguimos fazer para dar um caminho, para dar um futuro para essas pessoas? Na verdade, deixa eu me expressar melhor, a gente não dá um futuro para elas, a gente dá um caminho, a gente dá uma oportunidade. Isso. Tá? Cabe a elas construir o seu futuro. Então, nós ouvimos histórias que nos emocionaram muito. Sim. De pessoas assim que você olhava e falava, só precisa de uma oportunidade, só precisa de um empurrãozinho, só precisa de alguém que abra a porta. Credibilize, que credibilize a vida dela. Eu acho que tem um pouco desse processo. Já sai de lá com uma autoestima meio comprometida. Sim. Porque você às vezes não acredita, se ninguém nunca acreditou em você, ainda você foi para o crime, que é o fim do poço, é você ir para a cadeia. Fim do poço é morrer, né? Mas antes ali, se você foi para a cadeia, já é muito difícil passar pela experiência do aprisionamento. E aí, como é que você faz com que umas empresas acreditem que isso é possível? Então, eu acho que a gente, quando fala, principalmente no âmbito das SGs hoje, não dá para você não pensar mais no social. Que adianta ter um meio ambiente e se você não tem quem faça essa gestão? As pessoas não querem mais viver na insegurança. E eu acho que essas pessoas que decidem se recuperar, não são todas que querem. Né? Nós não temos a ilusão de que todo mundo quer se recuperar, mas aqueles que querem têm que ter a mão estendida. E a gente fica muito feliz quando tem essa oportunidade. Inclusive é um aprendizado para todos nós, embora desde os 6 anos nessa área, todo dia eu aprendo alguma coisa. Eu tem grupos de pessoas que saem do sistema prisional que não querem trabalhar, sabe? E faz parte, mas não me volte por crime. Exato. E a gente sempre fala, hoje nós trabalhamos com aferição da reincidência criminal, e cerca de 85% das pessoas que passam pelos programas, elas se recuperam. Elas não retornam ao sistema prisional pelo cometimento do novo crime. Qual é o percentual? 84,5% não retornam ao sistema prisional por novo crime. É um número bem, então, isso é muito expressivo. Inclusive, nós vamos fazer isso com essas mulheres que estão no programa. Daqui a pouco tempo, nós já vamos ter o indicador de reincidência criminal das pessoas que estão participando do programa. Eu acho que as empresas elas têm que conhecer isso para se abrir e dar uma oportunidade. Do contrário, é uma visão distorcida. A gente tem a visão comum com relação a isso. Você trouxe bem, Solange. Eu vou usar o que o Marcos comentou e fazer um link, né? O projeto nasceu, de que forma nasceu o projeto? Acho que vale a pena levar para a galera em casa, né? Legal. A gente tem vários programas em conjunto com a Porto, né? Nós somos um parceiro Porto Seguro, né? E a gente sempre discute, poxa, Marcos, o que a gente pode fazer em conjunto? O que a gente pode fazer em conjunto Porto e Axo? O que a gente pode fazer junto ao Sindirepa, aos nossos parceiros, né? E aí, uma data, o Marcos veio e falou, poxa, Osinei, cada vez mais a turma me procura. Não tenho mão de obra, não tenho funileiro, não tenho pintor. O que a gente pode fazer junto, né? E eu, na hora, mostrei, eu falei, Marcos, a gente tem um programa que é bem legal, a gente fez uma primeira turma e agora tá na nossa hora de lançar uma segunda turma, né? Eu sempre digo que
Deus ou a energia, cada um dá um nome, proporciona as coisas. Eu mostrei o programa pro Marcos, ele na hora, né, falou, poxa, que legal, vamos marcar com a turma do Ação pela Paz. Foi mesmo, foi assim. E foi muito rápido o que aconteceu. E aí, para encurtar, eu já falei com o Giovanni liga para o Senai, a gente faz todo um movimento, né? A Miriam Mesquita entrou, A Miriam, fazendo essa conexão, a Miriam ela faz é a nossa ponte. conselheira na Porto Seguro. E aí a gente começa bastidores. E aí, vou trazer, eu nunca tinha tido nenhuma experiência anterior a isso, com egressos de presídio, eu nunca tive, né? E aí começa todo o ensaio, vamos fazer lá, reunião e tal. Inclusive, aproveitar para agradecer a Ingrid, a Rosa, a turma do RH da Axo, né? Que participaram do programa de seleção. São pessoas né? especiais. O Augusto, a Elizabeth, nossa diretora de recursos humanos, que proporcionou o ambiente lá para nós, para a seleção das 14 mulheres, né? A gente tinha 30 e tantas, 40, para selecionar 14. Mas aí o que eu queria falar? E aí passo a palavra para vocês. Foi sempre ensaio. A gente vai, ensaia, apresentação. Quando a gente chegou no Ação pela Paz e viu Aqui é Vida Real, você tem um misto de sentimentos. E para quem vem do mundo corporativo, a gente é meio quadradinho. É vendas, a casinha ali, né? O step by step do dia a dia. Isso, perfeito. É o cara de finanças e tal. E a gente entrou numa outra galáxia. E aí você tem um misto de como que eu abordo, como que eu trato o tema, o que eu falo, o que eu não falo. E aí eu acho que o Ação pela Paz e a Porto, muito estruturada, vocês naturalizaram o ambiente, mas vocês falaram, moçada, é por aqui. E o mais importante foi, tipo assim, quanto mais natural, melhor. Como que você acolhe? E o como você tem um misto de sentimentos, porque você fala como que eu abordo, como eu não abordo, como eu chego, como eu não chego, né? Foi a nossa primeira experiência, a gente saiu da incubadora e foi para a vida real. E foi um dia muito especial. Para todos nós, foi assim uma aula, tava a Natália junto conosco, toda a turma, o Dani, o Maicon, foi um dia, todo o teu time, né? Foi um dia muito especial, falar, poxa, coisas muito simples de estar com elas, ter um bom coffee, ir jantar, poder brincar. Falei, ei moçada, vamos fazer. As meninas conduziram super bem, as meninas da Axo, as dinâmicas, como foi um dia especial. A gente saiu de lá e falou assim, poxa, como é simples e como vale a pena botar uma energia e fazer algo nesse sentido. Como é recompensador, né? E eu, como Axo aqui, indico para todas as empresas, vale a pena apoiar iniciativas como essa, com regressas, mas também com pessoas porque você tem um retorno pessoal muito grande. Você vê, e a gente vai falar um pouco com a Maria, como você tem retornos. E vocês, nesse ambiente que você conhece bem, como você tem retornos, acho que vale a pena você contar alguns casos, e o como é natural, depois de um tempo, você poder apoiar e ajudar a mudar a vida dessas pessoas. Pegando esse gancho, Ney, aí a gente vê também assim que o preconceito está na gente, né? De falar, o medo é nosso de falar, como falar, e o Instituto ajudou a gente a quebrar esse gelo. Falou assim, não é vocês que têm que ter medo de falar, vocês podem falar normal, eu não sei se isso é legal. Não é medo, mas uma forma de novo, né? Exato, é um novo, exato. Como lidar, assim, acho que a preocupação de a magoar a outra pessoa. Como que eu abordo, o que eu falo. Sim. E foi um dia super especial, no final do dia a gente tava todo mundo rindo. Exatamente, brincando. Que é o que deve ser. Claro, Exato. Ali é bola no meio do campo e 0-0, um novo jogo, uma nova jornada. Legal, interessante essa fala de vocês, porque a gente tem sempre essa impressão com quem entra em contato com o tema e com o público a primeira vez. E normalmente eu gosto muito de levar as pessoas para conhecer um presídio. Aliás, vocês estão na fila para conhecer um presídio. Quero todo muito, mundo. Ótimo, vamos. Quero muito conhecer. Acho que dia 14 agora tem até uma oportunidade bem interessante. Uma formatura que vai ter de curso de cabeleireiro aqui em Santo André, bem bacana. Estão convidados. Legal, se quiser só organizar isso tudo. Mas, assim, todo homem é maior que seu erro. Acho que à medida que você normaliza isso, que você percebe que ali dentro tem uma essência, né, humana, e você começa a compreender que não há muita diferença entre a gente, que as pessoas erram, né? E que, claro, que alguns erram mais e tem que cumprir suas penas, e isso está certo. Você normaliza a situação.
Então, quando você consegue enxergar o ser humano ali dentro, eu acho que as coisas ganham o espaço que ela tem que ganhar. Se torna uma relação normal. Sim. E com uma diferença que eu acho que traz, que é o quanto essas pessoas reconhecem a oportunidade. Sim. Porque esse preconceito, se é que a gente pode denominar um preconceito ou um novo, para elas também é. Eu tenho certeza que o entrar na empresa, assim, quando elas entram no Instituto Ação pela Paz, que é um lugar arrumado, bonito, elas sempre falam, mas isso é para mim? Já fica assim, meio... É para mim? Tem uma questão de se sentir, elas Sim. elas ou Autoestima. eles, Sim, se sentir merecedor de estar recebendo Tem. uma Você síndrome imagina, do impostor, assim. Você imagina como foi difícil você deixar tudo, porque você foi preso, algemado, né? Algemado, entrar com algema dentro do presídio, lembrar daquele momento, né? Onde tudo deu errado, que você planejava que não ia dar errado, Sim. né? Aquilo é um trabalho, né? Com certeza. O crime é um trabalho desonesto, mas é um trabalho. E quando deu tudo errado e você foi preso, e aí você fica pagando por aquilo, porque você paga, não é só a pena, é a sobrepena, né? É ficar longe da família, é você não querer que o seu filho vá para um presídio te visitar, no caso aí das mulheres, nem dos homens. Muitas vezes vocês são abandonadas quando é mulher pelo marido. E tem tanta coisa nessa história, ficam tantas marcas, que você imagina quando você volta e vê aquelas pessoas, você começa até a desconfiar. Então, eu sinto um pouco essa alma dessas pessoas, o quanto para elas é novo também. Sim. Então, quando você também demonstra que você está sentindo, pô, é novo para mim aqui, olha que bacana que eu tô aqui, elas vão sentir o mesmo. Exato. Elas se sentem à vontade. Porque se não tem uma relação de muita sensibilidade com elas, é você trazer a sua verdade. É isso aí. Então, Não, eu acho que muito... vocês conseguiram fazer isso com muita Sim. calma naquele dia, foram se sentindo à vontade. O próprio processo seletivo já foi assim. Sim. Você lembra, no começo fica aquela rigidez e tudo. Daí a pouco elas estavam sendo o que elas são, e vocês o que vocês são, e nós também. E eu acho que isso acontece nas relações de trabalho saudáveis. Você tem limites, tem trabalho e tudo bem, tem meta e tudo mais, e isso está certo. Mas o quanto isso nasce de uma relação de confiança. Eu acho que a palavra forte de tudo isso que a gente faz, desse trabalho que eu desde os 6 anos estou tão próxima, é confiança. Confiar que todo homem, toda pessoa é maior que seu ego. Sim. A gente também não deu umas pisadas de bola em alguma coisa que a gente se arrependeu e falou, não, vou fazer diferente. Eu acho que é de ter essa, naturalizar isso, sem fragilizar ninguém ali, né? Desculpa, a vítima é a vítima que foi feita, a pessoa que cometeu o crime não é a vítima, colocar as coisas no lugar certo, acho que esse é o nosso papel. Mas dá uma oportunidade honesta. E a oportunidade honesta é a chance de trabalhar, levar uma vida digna. Exatamente. Né? A oportunidade honesta é ir até o fim. Tá fazendo a qualificação, tá formando e dando uma oportunidade de trabalho para eles, né? Sinto dessa forma. E você estava falando de como ter essa abordagem, né? O Ney falava de como a gente é dentro da empresa, né? Sim. Que é planejadinho, quadradinho. Para mim, o que mais trouxe o sucesso para a gente nesse projeto foi exatamente a junção dessas duas partes. Por quê? Porque trouxe todo o conhecimento, toda a experiência que a Solange tinha com uma coisa sim, Ney, quadradinha da empresa. Por quê? Porque a gente entra no processo, a gente está olhando, bom, quais são os KPIs desse projeto? Bom, eu tenho que garantir... Esse é o lado engenheiro do Marcão. Como que eu não... Quantas dessas pessoas vão voltar para o crime ou não? Quantas dessas pessoas... E está no nosso planejamento lá. Quantas dessas pessoas, ao final do programa, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 3 anos, estarão lá trabalhando no ramo onde nós as colocamos? No ramo onde nós as ajudamos a iniciar, ou dali em diante uma progressão, dali em diante uma evolução já de carreira. Então, esses indicadores de assertividade são muito importantes, por quê? Porque não é um programa de benevolência ou qualquer coisa assim. Não é assistencialismo. Isso é inclusão social pura, pelo trabalho. É inclusão social. E, acima de tudo, Solange, dignidade. Verdade. Não é tratar... No mundo do adulto, não é a dignidade é o trabalho. Não é tratar como infantilizar ou tratar como uma esmola. É dar um caminho de trabalho, um caminho com indicadores, um caminho com obrigações. Claro. Ninguém vai deixar de ter a obrigação de acordar cedo, ter horário e batalhar durante o dia todo. Claro. Isso é importante e ir medindo o sucesso desse projeto.
Então, isso para nós é muito importante. E quando a gente fala das mulheres, né, me chamou muita atenção quando o Ney trouxe a ideia de mulheres. Aliás, Ney, você estava falando aqui dos primeiros papos, eu estava tentando lembrar mais ou menos das datas. Acho que desses primeiros papos até a gente estar com elas na turma inaugural, no primeiro dia oficial do programa, mas foram uns 3 meses, né? Acho que é, mas aproximadamente 2, 3 meses. Acho que a gente não está tão ruim de tempo, não. Não, Tem que preparar. Tem bastante engenheiro no projeto. Coisa por trás, né? Não é só simplesmente o pessoal ver nós 4 aqui, acha, não, foi idealizado pelos foi tudo 4. assim, calma aí. Se for ver, tem mais de 30, 40 pessoas por trás Trabalhando do nos projeto. bastidores, Então, assim, é muito grande. Recursos humanos da Axo, tua estrutura, Recomeçar, o Instituto Ação pela Paz, O Léo, Carinho. na Porto a Carol e o Robson. O Carol e o Robson. Toda a E a turma. gente falando, né, e o link, né, com o Mulheres na Cor, a oportunidade que a gente viu ali, que me remete a muitos anos atrás, quando eu morei em Belo Horizonte, me chamava atenção porque no restante do país eu não via isso, mas em Belo Horizonte eu via muitas mulheres trabalhando, em especial na área de repintura. E aí me contaram uma história lá, que eu não sei se é verdadeira ou não. Eu espalho essa história para todo mundo. Mas eu também, eu não sei se é verdadeira ou não, mas eu contei, depois que me contaram, eu contei para todo mundo essa história. Que tem uma diferença no cristalino, uma diferença entre homens e mulheres no cristalino do olho, que faz com que as mulheres tenham, vejam como se fosse com uma maior definição. Exatamente. Tem uma capacidade, a mulher tem uma capacidade mais alta de ver tonalidades que o homem não tem. E enxergar os detalhes. Exatamente. E eu vi as mulheres, segundo o que me contaram, são os cones, as estruturas que estão dentro do cristalino do olho. E eu vi as mulheres trabalhando no acabamento dos carros em Belo Horizonte. E me chamava a atenção que eu olhava e falava, caramba, fica melhor. Isso. Olha o cuidado, olha o zelo. Então elas trabalhavam principalmente na preparação, na pintura propriamente dita. Isso. A primeira vez que eu vi uma mulher cabineira pintando o carro o dia inteiro dentro da cabine, eu achei sensacional. Né? E eu comecei a olhar que talvez seja preconceito, talvez seja sei lá o que desviou, que criou a impressão de que essa é uma profissão eminentemente masculina e deixou de aproveitar o potencial que as mulheres tinham de desempenhar essa função melhor do que os homens. E detalhe, Marcos, só puxando o ponto que eu vou substituir aqui para entrar Maria da Guia, que é um exemplo do nosso primeiro... da nossa primeira edição, que ela tá hoje trabalhando como colorista, inclusive, num distribuidor nosso. Já fez o gancho aqui. Já fez o gancho, já vou sair, nem tinha combinado. Mas só um ponto, puxando, daltonismo não existe... É uma doença masculina. Então, mulher não tem daltonismo. Eu acho que fica aqui mais um minuto, só 3 minutinhos para a produção. A gente já chama a Maria, faz os feats com o Didio. Como que aconteceu o primeiro programa? Eu não sei se... Acho que com você, a gente no nossos backstage conversation aí, a gente já teve, né? Nossas conversas de bastidores. O Mulheres na Cor... foi muito bacana a ideia, como nasceu o Mulheres na Cor, até para contar para vocês. Eu trabalhava numa outra organização, né? E aqui em Campinas, a gente está gravando podcast aqui na região de Campinas, nós tínhamos um cliente e a gente tinha muita dificuldade de encontrar coloristas, né? Na época, esse cliente, ele tinha uma grande rede de loja de tintas, né? E ele falava assim, poxa, cara, juntaram 3, 4 coloristas meus, chegaram, me deram um paredão, né? Me enquadraram, falaram, ou você triplica nosso salário, ou tá todo mundo fora. Nossa. E aí vem o Mulheres na Cor. Daí conecta com essa história. Ele falou, Ney, me ajuda. Né? Ele falou, aconteceu isso. Eu falei, poxa, o que a gente pode fazer? E eu venho de uma família onde tem muitas mulheres. E aí conecta com um resumo da minha... Eu fui criado pela minha mãe, minha avó e 2 irmãs, né? Aí em casa eu tenho 2 filhas, né? Minha mãe fica boa parte do tempo comigo. Tenho uma tia que mora conosco, né? Ajuda na educação das nossas filhas. E eu brinco que até a cachorra lá em casa é fêmea, a Lola. Então eu sou rodeado, né? Mas nesse núcleo que eu fui educado por mulheres muito fortes, a minha mãe dizia, não tem nada que um homem... faça bem feito que uma mulher não pode fazer no mesmo nível. E eu cresci com essa educação. Com essa visão já. Nessa sacada, ele me comentou isso, né? E eu no bate-papo eu falei, poxa, o que você tem aí de currículo? Ele falou, nossa, eu tô fazendo seleção só, eu tenho um monte de currículos para copeira e faxineira. Eu falei, tá aí. Vamos pegar elas,
vamos pegar todas, vamos montar uma turma e fazer o seguinte, vamos convidá-las para mostrar o programa, esse mundo da cor. Isso eu estou falando em 2006, 2007. Era mais jovem nessa época. E aí a gente pega essas mulheres, leva para essa organização que eu estava trabalhando e a gente começa lá. Ó, a gente convida todas para a seleção de faxineira e copeira e convida as mulheres para irem fazer um treinamento de cor. Eu vou dar um resumo da história. Acho que eram 10, 12 mulheres que nós levamos. Era um treinamento infinitamente menor, sim, porque o Mulheres na Cor é um programa para funilaria, pintura, elas passam por todas as áreas. Essas mulheres ficaram 3, 4 semanas especificamente em cor. Uhum. Das 12 mulheres, 11 que a gente levou, não lembro os números certos, 8 ou 9 permaneceram lá. E você olhava os laboratórios de tinta, eram limpos, organizados, bem arrumados, né? Era um lugar asseado, limpo, e eu lembro que depois de um tempo eu voltei lá, na época eu era vendedor, que é account manager, eu saio para uma outra regional, e eu volto depois, 2 eram gerentes das lojas. Ai, olha que lindo. Então, assim, elas chegaram, ponto, então é algo que me orgulha muito desse projeto, porque, e ele não tinha nome nada, foi tipo assim, a dor ensina a gemer. Passa-se os anos, e é um problema do nosso segmento, né? Em uma reunião, a gente tinha um grupo e veio a ideia, falou, por que o segmento de repintura automotiva é um programa tão masculino? O que a Akzo pode fazer nesse sentido? E eu tinha um programa no meu notebook. Interessante. Olha. Não tinha nome só, né? Copiou, eu falei, colou? Eu tenho um programa aqui, deixa eu mostrar. Tinha um grupo, tava a alta diretoria da empresa e tal. E aí falar, cara, é isso. A gente precisa. Você consegue estruturar melhor? E aí junta o Alex Paz, o Sérgio Munhoz, na época nosso diretor, a Silvana, que está aqui conosco na produção, Giovanni, e todo mundo, a Karen, que era uma Key Account Manager, e o programa nasce. E nasce um sucesso. E nos orgulha muito, porque o Mulheres na Cor nasceu de uma forma muito natural. E esse programa também, a nossa divisão de tintas decorativa, a Coral, pegou o programa e melhorou ainda, levou para mulheres na construção civil, treinou, e assim, esse programa vem mudando a vida de várias pessoas. Então, uma ideia simples, que nasceu numa demanda, uma dificuldade de muito tempo lá atrás, virou um programa tão respeitado, reconhecido. Sim. E aproveitar para agradecer, Marcão, você, chamo de Marcão sempre, né? Por acreditar no programa, e você sempre um cara muito emotivo e sempre apoiando muito as iniciativas. Aí você é um parceirão que apoia. E quando você viu o programa, eu falei, vamos embora, tamo junto. Muito obrigado. Para a gente é muito gratificante, Ney. A Companhia Porto tem toda uma história, né? Inclusive a Miriam Mesquita, que poderia estar aqui conosco também, esteve conosco em grande parte do projeto, que comanda o Instituto Porto Seguro, e nós temos programas como esse lá, com jovens carentes. E antes de estar na área que eu estou hoje na Porto, que é do sinistro automóvel, eu trabalhei na área dos centros automotivos. Fui responsável pela área dos centros automotivos por quase 10 anos lá. E nós tínhamos dentro do Instituto Porto Seguro a formação de jovens como aprendizes de mecânicos. Uhum. E nós tivemos várias turmas. E de lá que surgiu essa ideia dos KPIs, não basta formar, tem que garantir empregabilidade. O sucesso do programa é marcado por quantas pessoas ingressam nesse mercado e depois para onde elas vão de lá. E hoje nós temos a felicidade de olhar para esse mercado e ver muitos desses jovens que entraram ali como jovens numa situação de vulnerabilidade social extrema, tá? Hoje nós temos alguns deles como engenheiros, olha que legal, e comandando unidades com faturamento de 1,5 milhão mês. Sensacional. Isso, para mim, isso não tem preço. E o que não tem preço também é a gente pegar... A gente está no comecinho do programa. A gente teve esse período de planejamento, 2, 3 meses, claro. Iniciamos, a primeira turma iniciou agora. Você vê, e a Solange colocou bem, a gente deveria ter fotografado no início, ou antes, no processo seletivo que fosse. Faz uma diferença. E a carinha delas agora. Dessas pessoas, sim, antes e depois. O quanto que elas melhoraram. O quanto que você vê na cara delas, no rostinho de cada uma,
aquela satisfação, voltando à autoestima. Por quê? Porque passa a ser responsável pela sua carreira, passa a ser responsável pela sua vida e passa a ver as oportunidades que estão se abrindo, as oportunidades profissionais, face o seu trabalho, o seu esforço. E resgatando aquele pontinho lá no começo, que a garotada hoje não quer o trabalho manual, quer ir para dentro de um escritório, quer estar no celular, quer estar na internet, no notebook. Está pagando muito melhor no trabalho braçal. Do que no trabalho artesanal dentro da oficina. E a falta que tem, a falta que tem é absurdo. Não tem um lugar, fica aqui, como vai falar bastante de cor e de treinamento, tudo, eu prefiro que você fique com a Maria e depois a gente destroca atrás do Caião, a gente faz a troca de novo. Fica aqui com a Maria, eu já vou trocar com ela. Pode ser. Não tem uma visita que eu faço, e você conhece 10 vezes mais oficinas do que eu, você tá Brasil inteiro aí na tua posição. Não tem uma oficina que o cara me fala, Zinei, me arranja um pintor. Ô Zinei, tu conhece muita gente, eu tô com 4, 5 meninos aqui, preciso de um colorista, me arranja um funileiro, né? Você fala função funileiro, você já imagina um senhor que no mínimo tem que ser grisalho. Funileiro é 40 a mais, né? Mas é muito, muito legal. Eu vou fazer a troca com a Maria. Maria vem para cá. E aí a Maria, para quem não a conhece ainda, a Maria fez parte do primeiro programa, acho que a gente já falou aqui. E a Maria vai contar um pouquinho como o programa Mulheres na Cor transformou a vida dela. Vem para cá, Maria. Você já é famosa, já apareceu na TV, já tirou foto com um piloto de Stock Car, nosso amigo Lucas Fortes. Vem para cá, Maria. Senta aqui. Cuidado com o fio. Bem-vinda. Tudo bem, Má? Senta aqui, bate um papo com esse povo. Oi, Maria. Bacana, eu já volto. E nessa jornada a gente pode dizer que a Maria foi o episódio que deu origem à série. Exatamente, é isso mesmo, né? Maria. Graças a Deus, esse curso surgiu para levantar minha vida, né? No meu autoestima, que estava lá embaixo, desempregada, com 5 crianças dentro de casa, né? Então conta um pouquinho pra gente, Maria, como foi desde você conhecer o projeto, ser convidada a participar, até hoje para você, contar um pouco da sua trajetória, como começou lá atrás, suas dificuldades, as oportunidades que apareceram para você, tudo com esse projeto e onde você está hoje. Começou com minha neta, eu tenho 2 netos, só que eu tomava conta de 5 netos. Aí a ONG, que minha neta fazia parte, que ajudou muita gente na pandemia, né? Me ajudava com cesta básica, com 5 crianças desempregadas dentro de casa. Aí a assistente social da ONG me ligou. Dona Maria, você quer fazer um curso de pintura? Aí eu disse, quero. Aí de tarde eu vou perguntar para a senhora, mais tarde eu te ligo de volta para saber se era para confirmar. Aí eu fiquei na cabeça. Pintura, eu achava que era pintura de pano de louça. Entendi. Aí, quando ela ligou de tarde, e aí, tá confirmado se tá. Pintura de pano de louça, né? Ela disse, não, Dona Maria, é de pintura de carro. Aí eu fiquei pensando, de carro? Mas de carro não é para homem, não, mulher também trabalha. Que eu achava que pintava carro era só homem, né? Porque eu sempre trabalhei na limpeza, né? Sem estudo. Aí eu disse, quero. Aí marcou tudinho, né? Aí o primeiro dia no Senai, eu fiquei toda assim, porque o curso foi no Senai. Senai. Que é o único Senai da América Latina, né? Em Ipiranga, que tem curso de pintura automotiva. Foi no Ipiranga? Sim, foi, sim. Eu nem sabia que existia esse Senai. Aí eu fui, né? Cheguei lá, eu e mais 3 mulheres, comigo 14. Aí nós fomos fazer o curso, aí fizemos o curso de pintura, tudinho, curso de pintura automotiva na teoria, na prática. Aí, através do curso, eu estava fazendo o curso, eu disse, analfabeta, bem dizer, né, sem estudo, eu disse, vou voltar a estudar. Aí me levantou minha autoestima, eu disse, quero fazer uma coisa diferente na minha vida, ter uma oportunidade no mercado de trabalho, né, sim. E com minha idade também, quando eu sou novinha, né, aí eu me interessei, voltei a estudar. Aí eu falei para minhas amigas, para minha comadre, para minha pessoal, vou voltar a estudar. Depois de véia, eu me desanimando, eu digo, não, vou voltar. Se esse curso surgiu na minha vida, foi para mim ter oportunidades, né? Voltei. Quando eu voltei a estudar na 3ª série, voltei no EJA. Já entrou no EJA, né? Num ano eu faço 2 séries. Aí fiz 3ª e 4ª, 5ª e 6ª. Legal.
7º e 8º, agora eu fiz primeiro, agora estou no segundo. Ótimo. Na metade do ano que vem eu Nossa. termino, terceiro ano. Aí eu vou tentar fazer algum curso, né? Uma faculdade, Show. que é meu sonho de fazer. Sensacional. Aí, mas foi muito pensando, vai não, mulher, vai estudar não. Pra que tu vai estudar depois? Oh, minha mente abriu. Abriu. É como se um véu rasgasse, né? Hoje, eu não sabia nem mexer no mouse, no computador, que eu só usava só para limpar o computador dos outros. Aí terminou o curso. Mas nesse curso foi bom demais, foi muito bom. Ai, coisa boa, levantar, ter um objetivo, um lugar para ir, né? Uhum. Fazer o curso, transporte, a van levava e trazia a gente, chegava lá no Senai, almoço, lanche da tarde, conhecer gente diferente, fazer coisa diferente, meter a mão na massa. E eu pedia todo dia a Deus, Deus, me dá sabedoria, Senhor. Tu vai me mostrar, me dá sabedoria. E só parecendo que coisa que eu já sabia fazer. Aí o curso terminou, eu digo assim, agora, o que é que vai ser da minha vida? O curso terminou e eu disse, não vou largar a escola. Aí recebi um convite para trabalhar na Belas Tintas. Olha só, quanto merecimento, hein? Eu fiquei feliz, foi eu e mais duas Que fazer legal. o teste, né? Aí eu cheguei lá, fiz entrevista no RH, fui pro laboratório mais 3, mais 2 fez esse curso comigo, isso era uma vaga, né? Aí eu falei para as meninas, se tiver de ser meu, eu vou ficar feliz. Se não tiver de ser meu, vai ser de vocês, mas vou ficar feliz do mesmo jeito, que é tudo mãe de Claro. família, né? Tava tudo precisando, tudo desempregada, Uhum. que nem eu. Aí fez o teste, aí com 8 dias depois me ligaram que eu fui contemplada. Ah, foi merecimento. Toca Oh. aqui. Chorei de alegria. Aí nessa hora eu tava no apartamento fazendo uma faxina. Ah, olha que legal. Aí eu chorei. Aí eu disse, que bom. E no outro dia eu fui levar meus documentos, tudinho. Fui pro RH, levei meus documentos, fui tudo, arrumei tudo. Aí tô lá na Belas Tintas faz 2 anos e 6 meses. Graças a Maravilhoso. Deus. Mas, Maria, Maravilhoso. conta para nós o que você faz na Belas Tintas. Eu no laboratório, Belas Tintas. eu entrei no laboratório, né? Tinha 3 pessoas trabalhando, comigo 4. Aí agora eu lidero o laboratório, faço tudo. Ah, que ótimo. Mas- Eu não- Mas conta um pouquinho, por favor, para quem não conhece, como que é a função? O que você faz lá no dia a dia? O dia a dia. Para quem não conhece de repintura automotiva, para quem não Pintura. conhece de tinta, conta um pouquinho pra É gente. porque lá na Belas Tintas a gente atende frotas, bastantes empresas, né? Uhum. Aí a gente chega lá, eu chego lá de manhã, tem bastante tinta para fazer, tem acerto, tudo para fazer de cor. E a demanda de tinta, graças a Deus, lá é muito grande. Já tá agindo como sócio, hein? Gostei. Exato, é. Esse é um bom trabalhador. E assim, só para o pessoal entender, que às vezes o pessoal de casa não entende o acerto de couro, o que é. Porque Claro, assim, claro. às vezes nenhum carro sai igual ao outro. Então, apesar de ser, é um prata X. Legal, esse prata X saiu em 10 carros, mas pode ser um prata X diferente em cada carro. Por causa de variações, enfim, das empresas, de fornecedores, de matéria-prima. E ela tem que ajustar a cor de acordo com o carro. Então, esse é o trabalho que a gente Olha. chama do colorista. Trabalho Que fino, ela faz, né? que é um trabalho fino, que assim, é um trabalho que, por exemplo, se ela erra na adição, por exemplo, coloca um pouco mais de amarelo na fórmula, vai pintar um ônibus branco, por exemplo, uma parte, vai dar diferença de cor, vai destoar. Aqui tem empresa que eles não pedem 120 galão de tinta. Então, imagina Aquela você cor errar que a 120. cor é desenvolvida lá. Essas empresas que pedem bastante quantidade, Sim. a maioria das tintas que é desenvolvida lá no laboratório. Aí ele já pega aquelas tintas todo mês, várias empresas. Uhum. Aí já faz 60 de uma, 30 de uma, 20 quartinhos, 200 quartinhos de um. Aí tem que prestar bem Muita atenção. atenção. Porque se errar qualquer coisa, aí como é que uma empresa vai pintar um carro, se é um prata claro, vai pintar escuro, tudo a cor diferente. Uhum. Aí se erra qualquer coisa e a demanda é grande. Graças a Deus, bastante. E eu não tenho medo, porque assim que eu cheguei para entrar, fiquei nervosa. Porque até definir o que é PU, poliéster, esmalte, né? Sim, claro. Técnica. Conhece tudo. Definir todas as resinas, todos os diluentes que Uhum. usa, que não usa. Agora, para mim já é
Maria, Isso aí. posso aproveitar? Pode, claro. Maria, uma coisa para falar para as meninas que estão fazendo curso agora. O Caio estava lá fora conversando com você, não estava? Uhum. E a gente tem um grupo de mulheres passando um pouco pela trajetória que você já passou, tá fazendo escola, né? Você, como falou, você foi o teste Episódio para que fazer deu origem. o episódio que deu origem à novela, à série. Aham. Então, se você pudesse dar um conselho para essas meninas, assim, qual conselho você daria? Eu daria pela minha história, né? Porque quando eu comecei a fazer o curso, quando eu recebi o convite do curso, eu praticamente era analfabeta. Hoje em dia eu não me considero mais uma analfabeta. Hoje eu sei, trabalho muito com cálculo, né? Porque quem trabalha com tinta tem que saber Sim, bastante de cálculo. E na minha idade que eu tenho, né? Para entrar tudo na minha mente, que eu quero que nem eu falei com umas lá, que eu fui lá conversei com elas também, dei meu depoimento, que elas focar bem, se interessar, porque uma oportunidade dessa Show. é um sonho. Olha, eu até tem hora que eu penso assim, ai meu Deus do céu, como tu é tão bom na minha vida, ter me escolhido dentro de 14 mulheres e eu estar agora empregada numa empresa boa que é a Belas Tintas, né? Sim. E agradeço Obrigada, a todos os patrocinadores que ajudou a gente, os que entrou agora, também vocês que entrou agora, e vários empresários que têm condição, tudinho, ajudar todas as mulheres que nem fui ajudada, né? Eu só tenho que agradecer a todos. Na verdade, Maria, nós que te agradecemos, porque você, até mesmo de ir conosco no dia do lançamento do programa, o primeiro dia que essas mulheres do novo programa Mulheres na Cor se encontraram, e você esteve lá conosco, você deu o seu depoimento, e ali você já se tornou uma referência para elas. Hoje, essas mulheres olham para você e elas querem ser como a Maria. Elas querem ter um exemplo de vida como a Maria. Então, eu te agradeço muito por ser este exemplo para elas. Tá? Certamente você vai ter muito sucesso e você vai plantar a sementinha, Maria, que nós queremos ter daqui a algum tempo, quando a gente ia fazendo a terceira turma, a quinta turma, A a 10ª É, turma, nossa, que eu é minha espero fazer todinho, ó. muitas. nós queremos ter você aqui Como dando exemplo. depoimento para elas e mais alguma delas que se tornou um exemplo como você. É isso que você está inspirando nelas, Maria. Quando eu conversei com as dela lá na Axo, teve umas que falou assim, eu não acreditava, achava que era... Aí ela disse, agora eu tô acreditando Que era pegadinha. Uhum. Olha, que é verdade. Que eu falei para ela assim, ó, se interesse, presta bem atenção no que o professor explica, foca bem, que se eu fui capaz, você também vai ser. Essa maravilhoso, foi- elas, sim. maravilhoso. Eu falei Está inspirando com você. mesmo. Eu conversei com elas. E vocês são novas. Vocês têm um futuro para frente. Eu que não tenho a idade que vocês têm. Eu abracei com garra, que nem que fala, com unhas e dentes, né? Uhum. E tem tanta coisa pela frente ainda. E eu quero terminar meu estudo, que estou perto, né? Graças a Deus, para Tá. quem começou agora. Sim, com certeza. Aí eu jamais imaginaria que um dia eu ia chegar a terminar meu estudo e trabalhar mexendo com cores, né? Fazendo cor, mexendo com cor. Eu nem sabia nem o que era tinta automotiva. Sim. Hoje em dia, no laboratório, eu sei tudo. Ali aquele Maria, laboratório... Última perguntinha. E os netinhos, como é que ficaram os 5? Né? Você ficava Conta um cuidando pouquinho. deles, como é que eles estão? 2 moram comigo, né? Que aqueles 2 eu não largo por nada. Ah. Fica mais eu. Coração. Ficou mal o pai uns tempos desse, um ano, aí disse, mãe, eu quero voltar para casa. Aí, meus filhos, né? Eu queria Sim. desde novinho, né? E os 3, a minha filha arrumou gente para tomar conta, que eu disse assim, gente, agora a minha neta de 12 anos, que eu chamo filha, né? Que foi eu criei, né? Criou, E ela me chama de mãe. Ela e o menino chamam de mãe. Mãe, senhora, mãe, senhora. Aí ela fala, mãe, eu quero, quando eu crescer, terminar minha Olha. escola, eu quero trabalhar também. Tá trabalhando, acertando cor, mexendo com tinta, pintando carro. Eu quero fazer igual a senhora. Esse é o melhor resultado. Ela disse, ai mãe, eu disse assim, ai minha neta tem orgulho de mim. Mas é um exemplo.
Tá Ela fazendo é um exemplo. sucessora. Exatamente. Legal, Mas, parabéns. mãe, é bom mexer com tinta, fazer cor. Eu disse, é ótimo. Ai, mãe, eu queria tanto pintar um carro, pintar um ônibus. Eu disse, se eu sou capaz de fazer, você também vai ser. Engraçado que você está falando, é tão interessante que o Marcos falava muito no começo isso. O Marcos é um gestor, né? Acho que é meio gestor humano até. Ele trazia muito essa coisa. Elas que não se encantem com as outras coisas. É com o que você vai fazer lá na frente. Então, você está conseguindo trazer esse resultado que a gente busca para essa Exato. atividade. E aproveitando também que a Maria tá aqui, vou chamar o Osney para voltar aqui Legal. pro palanque. Palanque não, pra mesa, pro bate-papo, que eu acho que tem umas perguntas interessantes também para continuar aqui o podcast. Obrigado, pessoal. Valeu, Giovanni. Eu sei que eu Legal. estou muito feliz. Feliz. Legal. E cada aprendizagem, para mim, é uma novidade, é uma A alegria. gente aprende todo dia um pouco. Né? Todo dia eu aprendo um pouco. Todo dia tem um aprendizado, uma coisa diferente. Não tem um dia igual ao outro mesmo. Tem não. Maria, Tem e não. falando de aprendizado, isso é uma coisa que a gente observa muito, como o Zenei falou, né? A gente que já tem alguns anos a mais de experiência, né, Zenei? De vida aí. A mãe falou medicina, você entendeu o quê? Oficina. Mas viajando, conhecendo aí a reparação Brasil afora, o que a gente vê muito é que este mercado é muito mal formado. Tem muita gente que foi trabalhando e não teve a oportunidade de estudar o tema realmente e foi aprendendo aos trancos e barrancos e faz o melhor que pode hoje. Você estava falando, né, do ajuste da cor. Quantas vezes que a gente vê na rua, né? A minha esposa que briga comigo quando fala que, quando eu paro no semáforo, olho do lado, né? Fala, olha a diferença de cor da porta dianteira para traseira. Não é Axo Nobel, tenho certeza. Eu já tô assim, já com esse até do ônibus, eu passo assim, olhando, eu digo, ó, Mal pintado. uma pintada, E aí? ó, uma porta de um cor, o capuz, como é que tá? Isso aí, Olha Maria. aí. Isso aí você fala, não é Axo Nobel. É isso. E aí você olha para isso e muitas vezes o material que tem ali, quem pagou por aquele trabalho colocou um material até de boa qualidade, mas a aplicação, Não foi boa, faltou né? conhecimento para fazer a correta aplicação e obter o resultado que a gente esperava. Então, esse é um outro dos nossos sonhos, que é influenciar este mercado para que a gente tenha uma melhor qualidade profissional, para que a gente tenha profissionais cada vez melhor capacitados, entregando uma melhor qualidade. Trabalhar nessa área. E que Entendam queiram que é uma trabalhar área de valor. e que lógico. entendam que é uma área que hoje, e eu, inclusive, visitando a oficina um dia desse, eu saí meio impressionado de lá, né? Tava quase pensando em mandar um currículo para lá, porque estão pagando bem pra caramba. Pagam bem? Estão pagando muito bem para os bons profissionais. E aí é seleção natural. Esses bons profissionais vão se destacando e vão sendo cada vez mais valorizados. Então, como que a gente pode influenciar nesse mercado? Como a gente pode levar, e aí a Axo, nossa grande parceira, aí na formação, Dessa em turma. como formar essa turma, tanto a turma que está ingressando nesse mercado agora, como a turma que já está nesse Porque lá mercado. no Senai nós aprendemos que- da parte da decapagem, a preparação até a repintura. Até polimento também. Fizeram Olha. polimento lá. Fizemos também. Excelente. Acho que a gente É está E eu me chegando... lembro de tudo. Você focou. Foquei. Você focou. Foquei. Vou aproveitar um momento para agradecer. Obrigado, Maria, por ter vindo Eu aqui que tenho que participar agradecer. conosco. Eu que tenho que agradecer a todos vocês a oportunidade que eu tive, porque foi única, né? Que Se eu bom. perdesse essa, Você fez por merecer, tenho certeza. com certeza. Aproveitar para agradecer a direção da Bela Tintas por ter permitido a Maria estar aqui conosco, mandar um abraço para o Castor, Eu para o quero Kleber. agradecer também, seu Castro, né? Que me deu a oportunidade, tenho orgulho de vestir essa camisa hoje. Muito bom. Dele me deu a oportunidade, é um patrão muito bom. Manda um abraço pro Davidson lá, pro patrão. Isso. Vai pedir aumento hoje, depois desse jabá aí, valeu, tem que pedir um... Um abraço pro Kleber, filho do seu Castor, que é muito bom ele. Muito bom. Obrigado por ter participado com a gente aqui. Maria, bom retorno. Obrigado à direção da Bela mais uma vez por ter liberado. Mandar um abraço pro Davidson, Castor, pro Clebão, por ter liberado a Maria para estar conosco hoje nesse podcast. Eu estou E eu- muito feliz de estar aqui dando meu depoimento, né? Falando minha trajetória de vida, que eu passei e estou até hoje, né? Graças a Deus, estou muito feliz. A linda história, Mai. Daqui para frente só sucesso. Só sucesso. com E fé em obrigado Deus. por ser essa inspiração para Pra as nós, novas inspiração. gerações que estão vindo aí, Parabéns. para as novas turmas. Legal. Tenho certeza que elas vão se formar, vão se focar. Mas sim. Inspirar muitas Marias por aí Vamos, ainda, né? sim. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Mar. Vou convidar o Caião para vir com a gente agora. Para cá, vou trocar com a Maria. Obrigado, Mar. Obrigada. Senta aqui.
Você quer se apresentar para a turma aqui, jovem? Vamos lá. Eu sou o Caio, eu faço toda a gestão de projetos com pessoas egressas do sistema prisional lá no Instituto Ação pela Paz há 5 anos já de casa. Legal. Aprendendo muito com a Sol, com todo mundo que tá lá com a E gente. ensinando muito. pra hoje, Ensinando, viu? exato. Tem hora que eu falo, caramba, como ele desenvolveu, como ele está aprendendo, porque esse é um trabalho que faz a gente aprender muito mesmo. Né? Sim. A gente estava falando isso no caminho, né, Caio? Que não está construída essa pavimentação, e ele vai no passo a passo, no dia a dia. Muito legal. O Caio, para que todos entendam um pouco, ele que cuida delas no dia a dia, né? O Caio está fazendo a gestão do projeto, acompanhando elas no Senai, ele fica como o nosso sponsor do programa lá dentro mesmo. Conta para nós, Caio, como é que tá a jornada delas, o que você tem acompanhado, quais são os desafios, como que você tem visto a rotina delas, como que elas estão ingressando nesse setor que é muito novo para elas, né? Eu acho que nenhuma teve experiência ainda com carro ou com tinta automotiva. Como que está sendo o dia a dia das mulheres na cor dessa turma das regressas? É interessante porque, assim, né? Acho que como a Maria comentou, elas não esperavam que na vida delas, assim, que elas iriam ter acesso a uma formação que fosse focada a uma empregabilidade que sempre foi muito pensada para homens, né? Tanto no mercado de trabalho, tanto socialmente, né? Nenhuma menina pensa, eu quero trabalhar com pintura automotiva, se pensa muito pouco, né? Então, para elas está sendo uma grande descoberta, principalmente que a gente está falando de um público, né, que tem muitas deficiências, muitas necessidades, mas ao mesmo tempo tem muito o que entregar, né? E pensar num um projeto como esse, que tem um olhar totalmente integral, não só pela questão da formação, mas com a empregabilidade, dando para elas a responsabilidade para elas da vida e também da mudança de chave, né? Da mudança dessa trajetória que elas podem ter, é ter uma grande oportunidade, né? Então você vê isso quando você vai lá no Senai, né? Quando você tem um contato de ver que elas estão se dedicando. Eu tava conversando até com um professor na semana passada lá do Senai, que eu até vi vocês comentando sobre a questão da higiene que elas têm. Ele falou assim, Caio, elas ganharam um jaleco branco e estavam todos os jalecos brancos. Daí eu até perguntei assim, professor, mas não tem sujeira? Ele falou assim, tem, elas não se sujam tanto. Então eu fiquei, ele falou assim, é sério? Eu falei assim, se fosse as outras turmas, eles estariam com o jaleco já totalmente sujo. Já tinha que estar trocando. Já teria que estar trocando. E elas não, e elas estavam com o jaleco branco. E ele falou também de como a questão que elas aprendem mais rápido. Elas estão já na parte lá da oficina, na parte da pré-pintura, né? Eu não entendo da muito preparação. bem. Isso. E ele falou assim, que se fossem as outras turmas, eles ainda estariam na parte de lixar as peças, assim. Então é gostoso de você ver, eu fico todo orgulhoso, né? E é gostoso compartilhar isso, assim, de como elas estão realmente pegando isso para elas e pegando essa oportunidade com responsabilidade, né? Porque eu acho que não é só ser responsabilidade com ela só, com a família dela, mas também com a responsabilidade social, com toda a responsabilidade das empresas que estão junto com a gente, né, nesse projeto, que tá fazendo isso acontecer e sendo tão maravilhoso, que vai dar muitos resultados aí. Sim. Sol, queria você que nessa tua jornada já aí com regressos e toda a tua jornada de conhecimento, né, se você tem algum caso que te tocou, né, pelo lado positivo e que foi um marco que na tua carreira que falou, poxa, isso me fez ver o mundo de uma forma diferente, né? Te trouxe aquela satisfação, aquele caso que vale a pena compartilhar com a gente nessa tuas andanças. Deve ter vários, mas um especial que foi muito importante para ti na tua carreira. Eu não me recordo de nenhum especial que mereça, assim, todo dia acordar para trabalhar nessa área especial. Toda vez que eu entro dentro do sistema prisional, parece que é a primeira vez que eu estou entrando. Sabe, quando você chega num lugar e parece que você traz uma esperança para aquilo e que, às vezes, naquele caminho você está sendo usado para abrir a cabeça das pessoas, para que elas compreendam o potencial que elas têm. Então, acho que não é um caso em especial. Eu vejo isso todos os dias. Todos os dias eu me emociono com o que eu faço. Então, parece meio brega falar isso, mas é uma coisa tão, tão forte, né? A hora que você vê uma pessoa que ali era descredibilizada por ela, pela família, e que ali faz a sua mudança de vida,
isso já é um sucesso. Olha, tem vários. Teve uma que eu lembro, que a gente tá falando de cor aqui. Eu lembro de uma moça que ela era cabeleireira. E ela aprendeu a profissão dentro do presídio. E ela saiu, uma pessoa, nem posso falar o nome dela, porque ela tem um nome muito diferente. E ela tinha os filhos dela, né, para sustentar. E ela trabalha hoje num dos maiores salões de beleza do Brasil, super conhecido. E ela hoje serve para fazer palestra dentro de presídio. Que legal. Então ela mudou a vida dela, ela muda a vida das pessoas, mas ela quer ser esquecida como uma pessoa que passou pelo sistema prisional pelos outros. Então eu acho que eu tenho um pouco esse movimento de deletar essas coisas, porque eu acho que o maior sucesso da nossa vida é quando essa pessoa fala: eu não preciso mais do apoio de vocês. Obrigada pelo apoio. O maior Foi até sucesso aqui. nosso. E a gente tem um dentro da Porto Seguro bem assim. O Douglas, né, é uma pessoa que passou pelo programa, foi atendida pelo programa e teve muita necessidade nesse percurso. E quando nós chamamos, ele falou: olha, eu quero me desligar do programa porque eu já não me sinto mais um egresso. Então, eu acho que o sucesso da gente é quando essas histórias, ela virou uma história normal de vida. Ela se conecta, Sabe? ou até mesmo se Ela desconecta, incluiu. né? Acho que aquele pedaço tão difícil que é cumprir uma pena, que não é difícil, né? E você também passa hoje por um mundo que fala que você só é sujeito de direito, entendeu? Então, a gente tem que ter um cuidado no Instituto de falar: peraí, vocês são sujeitos de direito e de deveres. A gente traz isso muito à tona para as pessoas. Então, eu sempre marco a virada, sabe? A hora que virou, é meio que se ela saísse da minha vida. Então, embora desde isso, eu já contratei pintor egresso na minha casa sem saber que é egresso, bati o olho e falei: egresso, a gente já tem um radar para saber essas coisas. Então, não tem uma história em especial, Sim, porque sim. todo dia acordar e trabalhar ali é muita alegria. Tenho Legal. 62 anos, eu acho assim que é difícil deixar algo que você gosta tanto. É todo dia olhar, ver uma Maria assim na tua frente, é Muito show. bom. Obrigada. Legal. Acho que vale a pena também, só dando sequência, se você puder compartilhar o Ação pela Paz, quais são os serviços que vocês prestam, qual o tipo de suporte e apoio que vocês dão para as pessoas que fazem parte que aderem ao grupo, né, começam a frequentar o grupo Ação pela Bacana. Paz. O que acontece no Instituto Ação pela Paz é que nós apoiamos tanto o poder público como a sociedade civil em programas, iniciativas que possam impactar na redução da reincidência criminal. O que nós fazemos realmente é focar na redução da violência no Brasil. Então, uma das ações, a gente pode atuar com vários públicos, o nosso público é a pessoa em privação de liberdade e egressa. Então, nós apoiamos o Estado durante o cumprimento de pena das pessoas para que aqueles tenham ferramentas suficientes para sair de lá com outra oportunidade. Não basta trabalhar só com eles, temos que trabalhar com a pessoa egressa. Então, aproveito até antecipar o agradecimento do Léo, realmente, que fica tão próximo. O sucesso do Instituto Ação pela Paz depende de vocês, que faz essas coisas acontecerem, do sistema prisional, que tem as pessoas que estão ali todo dia abrindo porta, fechando porta, para que as pessoas saiam para fazer os cursos, estudarem, porque isso é que vai fazer toda a diferença para o nosso trabalho. O sucesso do Instituto Ação pela Paz depende exclusivamente de que a roda que envolve desde a entrada do presídio e a inclusão social no mercado de trabalho funcione. Para isso a gente precisa de vocês. Precisa da Axo, precisa da Porto, precisa de qualquer empresa que queira dar essa oportunidade mesmo para as pessoas. Então, o nosso trabalho é ser apoiador. O que acontece? Nós trazemos esse know-how de fazer isso funcionar. Os programas chegam tão sem conhecer esse ramo, sem entender o que é isso, e vêm carregados de preconceitos que, no fim, são coisas naturais. Quem não sofre de imaginar que alguém fez alguém mal para você ou para sua família? E como é que você lida com aquilo? Então, nós lidamos isso com indicadores. Nós trazemos indicadores dos programas, indicadores de recuperação. Hoje o Caio é quem identifica os indicadores antes e depois dessas pessoas e medir o impacto disso para a sociedade. Sempre a gente fala que não fazemos isso porque somos bonzinhos. Fazemos isso porque nós queremos uma sociedade melhor. Então, acho que essa é a nossa marca que tem trazido muito aprendizado e credibilidade. E ainda a gente tem muito que aprender. Muito legal. Obrigada, viu? Imagina, uma honra. Marcão, conta para nós como tem sido esses últimos anos, né, de desafio no nosso mercado de reparação, né, onde a gente
vem de um período, e aí conectando com o nosso negócio, né? Vem de um período de pandemia, onde ficou basicamente todo mundo em casa e agora retorna às atividades, né? Muitas empresas, infelizmente, do nosso setor de funilaria e pintura, durante a pandemia precisaram ou reduzir de tamanho, outras unidades até fecharam, né? Como tem sido a jornada de alguém que está na liderança de uma grande companhia de seguro, né? Tendo que administrar um momento de retomada de mercado, com falta de oficinas, com deficiência de mão de obra, e programas como esse que apoiam, né? Que a Porto Seguro apoia para trazer mão de obra, mas como é gerir essa locomotiva no dia a dia, nesse retorno e no momento que a gente está? A grande dificuldade, Osinei, nós temos, porque do outro lado nós temos um cliente nosso, que nós temos a obrigação de dar a ele o melhor atendimento, a melhor qualidade dos reparos. E não adianta nós dizermos que nós estamos contratando esse serviço das oficinas. Não é uma relação simples de fornecedor e contratante. Tá? Não é uma compra no Mercado Livre ou Amazon da vida. Né? Não tá lá na prateleira, não dá para ir lá na prateleira e comprar uma reparação bem feita de um carro. Tá? Então, quem presta esse serviço são as oficinas reparadoras, mas entendemos que nós, enquanto representantes do mercado segurador, nós não podemos simplesmente ficar do lado de cá e dizer a responsabilidade é dele. Se nós não entrarmos nesse mercado, se nós não atuarmos e ajudarmos esse mercado a melhorar, ajudarmos esse mercado a se profissionalizar, ajudarmos esse mercado na formação, desde as oportunidades que nós temos de auxiliar na formação dos próprios gestores desse negócio, para que eles sejam cada vez melhores gestores dos seus negócios. E o negócio é dele, não é meu. Nós oferecemos ajuda e se ele não quiser, tudo bem. Mas para aqueles que topam vir conosco, nós procuramos ajudá-los o máximo possível no desenvolvimento do seu negócio e temos rodadas constantes com eles, Brasil afora. Nós apelidamos carinhosamente lá de café com oficinas, né? Legal. Que nós fazemos encontros com as oficinas. Entre o ano passado e esse ano já foram mais 50 encontros regionais com as oficinas, com grupos de oficinas, para ouvir das oficinas as suas dores e trabalhar em cima dessas dores. E sai dali um plano de ação, com prazo, com responsáveis e com programa de implantação de como fazer, quais são as dores de cada região do Brasil e como nós fazemos para auxiliar, enquanto mercado segurador, para auxiliar nesse trabalho. De novo, parceria com o Sindirepa, que nos ajuda muito a catalisar esse trabalho junto com os reparadores. Vocês que sempre são grandes parceiros nossos em fomentar treinamento para esse pessoal, de como fazer com que chegue uma melhor qualidade. Lembrando, como você bem colocou, a pandemia desestruturou uma série de cadeias produtivas. Muitas vezes o profissional que trabalhava dentro de uma oficina dessas hoje é pizzaiolo, porque ele precisava trabalhar com alguma outra coisa e o negócio fechou. E fechou temporariamente ou fechou definitivamente e ele teve que procurar alguma coisa para ganhar a vida e ele se encaixou numa outra cadeia produtiva. E quando volta o movimento, cadê esse profissional? Cadê essa peça dentro da cadeia produtiva? Então nós temos esse desafio de ajudar o mercado a colocar mais mão de obra, mais profissionais e de elevar a barra, elevar o nível desses profissionais, aumentando o conhecimento deles. E uma experiência recente, né? Você até me ajudou nessa viagem. Eu estava viajando, estava em Portugal e estava lá meio sem nada para fazer, vou visitar a oficina, né? Visitar a oficina, faz 2 dias que eu não visito. 2 dias que eu não visito a oficina, vamos lá. E conhecer um pouco do mercado. E cheguei a comentar contigo, né, me indica alguma oficina aqui para eu visitar, para conhecer um programa bem estruturado, o Bate-Chapa, né? E eu me lembro de que o Osinei me encaminhou bem, né? Ele falou, você pega um avião, sai daí, talvez... E daí tantos mil quilômetros você vai encontrar uma boa oficina, porque é difícil também, o mercado também tem muitas dificuldades. Também. Mas para mim foi super interessante entrar na oficina, discutir com o proprietário da oficina o modelo de trabalho dele, ver as dificuldades na Europa, né, que a gente tanto idealiza, né? E a dado momento do bate-papo, eu parei e falei, se eu fechar os olhos aqui, tirando o sotaque, eu diria que eu estou no Brasil, porque as dores eram as mesmas. Os jovens que não se interessam por esse mercado, a dificuldade de mão de obra, a dificuldade de formação. Então, a gente olha que esse é um fenômeno que veio
com a evolução, ou com o passar do tempo, já que a gente pode chamar de evolução da sociedade, e nós vamos pagar por isso. E se nós não olharmos para isso, não enfrentarmos esse problema, nós vamos conviver com ele, o que vai ser muito pior. E fazendo um link, quando a gente fala de conviver com o problema também, linkando com o seu programa, Sô. O Ozenei falava de um exemplo. A Solange diz que vê isso todos os dias. Eu não. E eu aprendi muito com esse programa e aprendi muito contigo, Solange. Sou muito grato por isso. A oportunidade de, nesses bate-papos, conversar com uma das nossas candidatas e conversar com a filha dela. Você estava junto nesse dia. Também egressa do sistema prisional. E aí você olha e fala, cara, não é possível. Como que pode, né? O raio cair 2 vezes no mesmo lugar. E o Caio me ensinando e dizendo, Marcos, isso é muito mais comum do que você pensa. E aí você olha e fala, meu Deus, nós precisamos romper esse ciclo. Nós precisamos atuar para romper com esse ciclo. E uma das coisas que mais me doeu nessa história, pontualmente ali, foi perguntar para essa moça, de noite, no jantar que nós tivemos, perguntar para essa moça, mas quanto tempo você ficou presa? E ela contar, eu fui presa na sexta-feira e fui liberta no domingo. Tá, mas então você não é egressa do sistema prisional? Não. Ela está carimbada. Ela está carimbada e isso tem, no caso dela, acho que são de 8 para 9 anos. E ela não consegue um emprego formal. Cometeu uma falha, como a Solange bem colocou, não é passar a mão na cabeça. Não é minimizar a falha que ela cometeu. Mas nós condenamos... A marca que fica... Ela tinha, se não me falha a memória, 18, 19 anos de idade. Nossa, novinha. Hoje ela tem 27. E ela está marcada para o resto da vida. E aí, se isso não para quem está ouvindo, se isso não fizer diferença para ti, pensa de uma outra forma. Se ela voltar para o sistema, se ela voltar para a criminalidade, isso vai fazer diferença para você, sim. Você vai sofrer isso. Toda a sociedade vai sofrer. Toda a sociedade. Então, essa para mim é a grande importância. Isso para mim é onde nós temos que atuar para quebrar esse ciclo. Legal. Caião. E tem uma coisa que a gente sempre, quando pensa em mulheres, né? Quando a gente muda a vida de uma mulher, a gente tem que lembrar que a gente está mudando a vida dela, do filho dela, dos netos dela, do marido, às vezes. Então, quando a gente muda a vida de uma mulher, a gente muda a vida de uma estrutura familiar. E aí, quando a gente pensa quando uma mulher vai presa, muitas vezes ela leva aos filhos para a criminalidade, que eu te falei aquele dia, essa triste notícia que isso é muito mais comum do que a gente vê, a gente tem que pensar, mas também quando a gente muda a vida de uma delas, a gente está mudando só, dando oportunidade para 14 mulheres, a gente está dando oportunidade para 14 famílias. Tem o exemplo da Maria, né? Sim. O exemplo da Maria. Maria é lindo, eu conheci a Maria lá atrás, na seleção, fiz parte da seleção da Maria, né? E pra gente dá muito orgulho, eu dizia lá atrás, se a gente conseguir mudar a vida de uma mulher, o programa já valeu a pena. Eu tinha isso muito E o programa, a primeira turma nasceu na pandemia, a gente lá de máscara, não sabia direito o que era doença, e nós lá fazendo seleção delas, né? Mas você vê o desenvolvimento da Maria e você vê o quanto a mudança da vida da Maria, como teve outros casos, a Silvia e outras que participaram do programa, impactou o restante das famílias. Eu ia fazer uma pergunta para ti, Caião, você que está ali no dia a dia, eu não sei nem se é possível, se não puder responder, a gente depois edita, né? O tipo de crime mais comum que a gente tem nesse núcleo feminino. Você tem alguma estatística nesse sentido? É algo mais direcionado roubo, drogas? Como que é no nosso grupo específico ou no dia a dia ali do Ação pela Paz? Qual é o tipo mais comum? Até para que as pessoas entendam, né? Qual é o tipo de crime e o quanto, independente do que a gente tem que apoiar, ter o mesmo trabalho, mas como que funciona esse dado dentro da instituição. Perfeito. Acho que se a gente for para um cenário amplo, 60% das pessoas que estão hoje em privação de liberdade no Brasil ou é ligado a crime de roubo ou é ligado a crime de drogas. Sim. Então, isso acaba reverberando nas diversas escalonagens, né? Dentro do sistema prisional. Se a gente for verificar as mulheres, a maior parte das mulheres que estão em encarceramento são crimes ligados a drogas. Isso reflete o nosso programa.
Então, você perguntou se eu não posso falar de uma por uma, Sim, mas dentro de um cenário, eu acho que é até interessante. Estatisticamente, a gente pode falar que eu acho que nesse grupo tá 50-50. 50% foi contra o patrimônio privado e outro 50% contra crimes. Crimes ligados a drogas, né? O tráfico de drogas, etc. Então acaba sendo um reflexo bem do sistema prisional brasileiro que a gente tem, né? De como que ele é refletido e quais são os crimes que mais prendem, mais aprisionam aqui, né? E aí volta para aquilo que a Solange, às vezes um momento, uma falha marca para Uma vida. Uma vida. E aí a dificuldade que programas como esse, graças a Deus, existem pessoas como vocês que trazem luz na escuridão para iluminar a vida dessas pessoas. Eu acho que é legal quando a gente fala um pouco, aprofunda um pouco mais nesse assunto. Não sei o tempo que a gente tem, mas a gente deve estar caminhando para o final, né? Sim. Eu sempre acho importante pensar um pouco como é que as pessoas vão ouvir a gente, sabe? Uma coisa é um familiar dessa pessoa que passou pelo sistema prisional ou está presa, ou dessas pessoas que estão sendo atendidas, ou os funcionários da Axo, né? Os nossos da Porto. Como é para eles ouvirem um pouco isso, sabe? O que a gente carrega ali no coração com relação àquelas pessoas, o quanto a gente verdadeiramente acredita na recuperação das pessoas. E costumo sempre, quando eu pergunto para as pessoas, eu falo assim, mas peraí, todo mundo acredita na recuperação das pessoas? Sejam sinceros comigo. Aí eu falei, levanta a mão. Aí, quando a pessoa é sincera, pouca gente levanta a mão. É difícil a gente acreditar, né, nas pessoas quando a gente vê as atrocidades, as coisas. Aí eu gosto muito de arrematar com a seguinte pergunta. Vocês não acreditam, né? Obrigada pela sinceridade. Mas vocês gostariam que elas se recuperassem? Acho que isso toca o coração. Porque se você não gostar, você está se assemelhando a ele. E gostar, as pessoas vão levantando a mão. Então, peraí, a gente tem que querer isso. Querer, inclusive, que essas pessoas se recuperem. E para isso, a gente estava até falando de uma passagem ontem de um evangelho no lar que eu faço, que eu achei que foi legal, né? Você tem que amar o seu inimigo. Peraí, eu não sou nenhuma carola de igreja, mas tem que amar. Isso significa você ser fraterno. É você ser caridoso com ele. E o que vocês estão fazendo, embora não seja uma caridade barata, mas é ser cristão. É dar uma oportunidade àquele que está com a mão estendida, precisando dessa ajuda. Então, isso acho que une a gente, sabe? Une a gente na humanidade. A gente quer viver num país mais seguro. Essas pessoas que querem oportunidade, não são todas, elas precisam ter uma chance. Então, a gente tem isso no público feminino, tem isso no público masculino, acreditem. E eu vejo que quando elas percebem que os seus filhos estão indo para o crime, isso desestrutura totalmente essas pessoas. Elas saem do crime muitas vezes, por isso elas aguentaram viver 20 anos dentro de um presídio. Quando vê que um filho começa a usar uma droga, elas se desestruturam, homem e mulher. É o momento, muitas vezes, da recuperação deles. Então, esses aprendizados que a gente tem colhido, eles são muito grandes. E acho que toda a sociedade está vivendo momentos desse tipo. Né? Os nossos filhos, os nossos netos, todo mundo está muito próximo disso. Hoje a linha é tênue entre você ir ou não para o presídio. Então é a gente ficar esperto e eu acho mesmo que o sistema prisional vai ensinar o mundo de volta, né, nos valores, trazer o que é trabalho, o que é responsabilidade. É um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Vamos fazer isso aí muito na nossa sequência, né? A gente está no nosso final, podemos fazer o ping-pong aqui? Legal. Muito legal, a gente tem um ping-pong aqui que a gente sempre... Não tô sabendo o que é isso. O ping-pong é muito legal, tem que ser... A gente imita a Marília Gabriela aqui, mas é uma versão conectada à nossa empresa. Conta para nós uma cor favorita para ti. Azul. Azul. E um modelo de carro que você gostaria que fosse azul? Modelo de carro que você gosta, assim, você fala. Uma Ferrari, vai. Ferrari azul? Isso é uma... Tem a vermelha? Tem a verbo. É uma super exclusiva. Falhou. Muito legal. Não falhou, não. Ao contrário, tem que ser assim mesmo. É o nosso ping-pong. Conta pra nós, Marcão, tua cor favorita de carro. Azul Santiago. Azul Santiago? Azul Santiago é do Fiat, né?
É do Fiat. E acho que do Renault também. Giovanni, você me ajuda nessa depois? Eu gosto da tonalidade, não precisa ser exatamente. Eu gosto daquele azul escuro. É, do azul Santiago. E um modelo de carro pra ti que é um clássico assim, ou dos mais novos? Uma Ford Ranger azul escura. Oh, bem específico. E você, Caião? Eu, com um bom daltônico que não conhece de carro, eu fui muito pego de surpresa. Qual é a cor? Tem uma cor favorita ou não? No meio do teu daltonismo, qual é uma cor que você gosta? Preto, né? Preto. Já que eu não consigo identificar muitas, então a gente vai no preto. Temos a opção do branco também, né? Você é daltônico mesmo? Sou daltônico. Olha que legal. É uma O duro doença... é que ele veio trabalhar na comunicação do Instituto Ação Não, e do programa Mulheres na Cor. Aquele relatório Mulheres na Cor. E a gente foi descobrir porque ele falou. A capa do relatório era incrível. Como é que ele conseguiu fazer isso? Eu tenho uma história... Eu tenho 2 histórias sobre daltonismo... Não diria engraçadas, né? Mas curiosas. Surpreendentes, né? Para fechar. Eu fui fazer uma apresentação uma vez, uma outra corporação, tá vindo um diretor e tal, eu fiz uma apresentação extremamente colorida, né? E aí tinha lá, o gráfico de litros, gráfico, olha meu gráfico, aqui a barra azul são litros, a barra vermelha é preço médio, enfim, os dados da apresentação, né? Eu terminei a apresentação, o cara falou, maravilhoso, mas eu sou daltônico, se você puder. E aí tem outra história, né? Essa de daltonismo também, a minha esposa queria fazer uma tatuagem, enfim, a gente terminou a pandemia, minha esposa, queria fazer uma tatuagem e tal, né, e a gente foi até um tatuador, né, que tinha no bairro onde a gente mora, e aí a gente foi no tatuador, e a minha esposa, eu queria fazer uma Nossa Senhora Aparecida, com manto azul e tal, ele falou, moça, eu faço qualquer tatuagem, mas tem que ser preta, porque eu sou daltônico. Eu falei, um tatuador daltônico ele falou, não faço tatuagem colorida, porque eu sou daltônico. É meu então, limite. Essas 2 histórias. Então, fica devendo o modelo de carro. Eu queria aproveitar agora, né, para 2 pontos. Agradecer Sol, Caião, Marcão. É uma honra ser parceiros de vocês. A gente está muito feliz mesmo. Nós estamos lisonjeados de ter a Porto e a Ação pela Paz, né? Assim como os demais parceiros, Bela, Bosch, Instituto Porto, Norton Sangoban, o Recomeçar, Senai, né? Nessa jornada conosco, né? Uma honra tê-los como parceiros aqui, né? Juntos. Então, muito obrigado por acreditar na gente também, de receber nós como parceiros, né? Nos orgulha muito. E eu queria convidar a nossa produção para voltar para cá, para a gente fazer o nosso encerramento, dar um tchauzinho para todo mundo. A Silvana, salva de palmas para a Silvana, que fica nos bastidores aí trabalhando. Vem para cá, Sil, Giovanni, vem a Maria, todo mundo, para a gente fazer nosso fechamento. Vem para cá, Silvana Dolbyshine. Vem para cá, Maria. Vem para cá, encosta aqui, vem Mar. Vem, Sil. Agradecer muito, foi um podcast muito especial. Para quem gostou, indique para os amigos. Para quem não gostou, indique para os inimigos. E divulgue a gente. E a gente se vê no 6º episódio, né? Com certeza. Tão breve, tá bom? Beijo para todos. Valeu, Beijo, pessoal. Paz de todos e a sua paz, pessoal.